Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso grupo vai falar sobre NR18, tópico 7.8. Nosso grupo consiste em Isabela, Lucas, eu e o Vinícius Vieira. E a NR18, item 7.8, fala sobre a segurança, né, em etapas de obra, e nesse item específico a gente fala sobre telhados e coberturas. Agora, como o nosso trabalho está dividido em subtópicos, a próxima pessoa vai falar. Boa tarde, pessoal. Passando agora para o item 18.7.8.1 da NR18. Nesse tópico, ela adota casos específicos onde serviços em telhados e coberturas excedam 2 metros de altura. Nesse caso, existe uma norma regulamentadora específica, a NR35, de trabalho em altura, que dita como devem ser feitas tais serviços. Ela pode ser dividida em 4 partes. Primeira parte, planejamento, que é: ao fazer a obra, deve-se evitar o trabalho na altura. Caso não possa ser evitado o trabalho na altura, deve ser feitas medidas que eliminam os riscos do trabalho na altura. E também, caso não seja possível eliminar os riscos, fazer medidas que minimizem as consequências caso haja alguma queda. Também é importante essa parte do planejamento, sinalizar o entorno da obra e também acompanhar sempre as condições meteorológicas. Na parte responsabilidades, é de responsabilidade do engenheiro fazer toda uma análise de risco da obra e também que o trabalhador tenha uma PT, ou seja, uma permissão de trabalho. Também é de responsabilidade do engenheiro bolar uma atividades rotineiras, um procedimento rotineiro de atividades de fácil acesso ao trabalhador, que ele consiga acompanhar o que deve ser feito para manter a sua integridade. Também é importante documentar que o trabalhador estava apto a realizar tal serviço por pelo menos 5 anos. Na parte de capacitação, como já foi dito, deve ser provado que é um profissional habilitado para dar tais aulas, um cara que já tenha, além de ter o conhecimento técnico, também já tenha participado de trabalhos de serviços assim na altura, maior que 2 metros. E é importante também uma realização periódica a cada 2 anos desse curso. E com no mínimo 8 horas. Na parte de emergência, é só importante garantir que, caso haja um acidente, tenha um plano para que, o mais rápido possível, o trabalhador possa ser levado para um hospital ou então ter primeiros socorros o mais rapidamente possível. Vale destacar também que nessa parte da NR35 existem 2 anexos, um referente a acessos por cordas na construção e outro referente a sistemas de ancoragem, ou seja, ancoragem de bandejão, ancoragem de estruturas que trabalhem na altura para ajudar o trabalhador. No mais, apenas isso. Olá, eu sou o Vinícius e eu vou falar um pouco aqui do tópico 18.7.8.1.1, que diz que o acesso ao SPIQ deve ser planejado de maneira a minimizar o risco de queda. Vamos começar explicando o que é o SPIQ, que são sistemas de proteção individual contra quedas. Eles foram desenvolvidos para proteger os trabalhadores e os responsáveis pela obra, prevenindo quedas em áreas de risco, como telhados e coberturas. Esse sistema combina dispositivos que garantem a integridade física dos trabalhadores, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e alinhado às normas de segurança. Como exemplo disso, a gente tem as linhas de vidas, que são cabos ou trilhos fixados em algumas estruturas, em pontos de ancoragem, onde o trabalhador se conecta usando um cinto de segurança, e esse cinto de segurança contém um trava-queda, que automaticamente, quando esse trava-queda sente uma queda, ele vai trava, fazendo com que o trabalhador não caia de alturas grandes, evitando assim um acidente. Falar um pouco da importância disso, a instalação do SPIQ é essencial, pois, como eu disse, minimiza os riscos de acidentes graves, resguardando a vida dos funcionários e a integridade do próprio construtor, além de evitar problemas legais, seja com a segurança do trabalho e afins. A presença desse sistema permite que os trabalhadores se desloquem com mais segurança em locais elevados, pois eles se sentem confiáveis sabendo que contam com a presença necessária para evitar quedas. Por isso, é fundamental que o acesso ao SPIQ, especialmente em telhados e coberturas, seja projetado para eliminar qualquer risco de queda.
Isso implica em planejar pontos de ancoragens confiáveis e estruturas firmes, permitindo que os trabalhadores realizem manutenções e expensões sem se exporem a riscos adicionais. Em resumo, projetar o acesso ao seguro ao SPQ é mais do que exigência técnica, é uma garantia de proteção à vida em cada etapa da obra. Bom, boa tarde, gente. Continuando aqui. No item 7.8.2, a norma fala sobre a proibição de colocar os trabalhadores em certas condições de superfície, sendo a primeira delas sobre superfícies instáveis ou que não possuem resistência estrutural. Isso porque, quando o trabalhador estiver sob essa estrutura, pode acontecer a ruptura, a falha da estrutura, e ele pode cair, sofrer algum tipo de acidente, se machucar. Segunda condição é sobre superfícies escorregadias. Isso porque também o trabalhador ele pode se escorregar e sofrer algum tipo de acidente, cair também. E C, sobre chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas. Essas condições climáticas adversas sendo granizo, neve, furacão, tornado. A norma não especifica, na verdade, e todos esses acontecimentos naturais, esses fenômenos naturais que eu citei, são incomuns para o Brasil, mas a norma se resguarda falando sobre essas condições climáticas adversas, pois estando sobre algum tipo de superfície, todas essas condições elas colocam o trabalhador em algum tipo de risco, sendo elas a baixa visibilidade, tornando a superfície escorregadia e também tornando a superfície instável, que cai nos dois subitens anteriores. Eu vou continuar falando um pouquinho agora, e agora no nosso tópico, a gente entra sobre a norma sobre fornos ou qualquer equipamento que tenha emanação de gás, como por exemplo, indústria. A gente pode ver aqui pela foto, nessa foto da esquerda, acima, uma casa com uma chaminé. E a norma ela prevê que quando a gente vai ter algum tipo de trabalho, alguma execução no telhado, que esse tipo de equipamento ele seja desligado. Agora, por exemplo, quando a gente tem o caso de uma indústria que funciona 24 horas, aí outras medidas têm que ser adotadas para conseguir prevenir qualquer tipo de dano ou qualquer tipo de acidente. Por exemplo, aqui nessa foto da direita, a gente tem o telhado pegando fogo. É uma foto ilustrativa, mas caso a norma ela não seja seguida da maneira correta, pode ser que aconteça acidentes desse tipo. E esses casos se estendem tanto ao industrial, tanto também a casos mais comuns, como por exemplo a gente tem aqui uma churrasqueira no telhado. É claro que nesse caso é mais fácil de prevenir acidentes, mas também tem que ficar atento para qualquer execução, manutenção no telhado. A norma ela também prevê que não pode ter a concentração de cargas em um mesmo ponto da estrutura, do telhado, no caso, a não ser que um profissional autorize, porque isso poderia danificar a estrutura ou, de alguma forma, a estrutura não aguentar. Como, por exemplo, aqui eu coloquei algumas fotos de execução, a gente pode ver que não tem, por exemplo, o armazenamento de materiais no próprio telhado. Eles vão pegando as telhas conforme eles vão construindo. Por exemplo, a gente tem nessa foto que a gente tem alguns homens trabalhando, tem algumas telhas soltas um pouco espalhadas, ou seja, elas não estão concentradas em um único ponto, e é uma quantidade pequena também, só para o serviço. Porque caso aconteça um armazenamento muito grande desse material, pode ser que essa estrutura não aguente e sofra rupturas ou até cause acidentes também. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre a NR18. Muito obrigada.